Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Bom, eu tenho um desafio hoje para vocês, tá bom? Que é superarmos a nós mesmos. Nós vamos fazer uma meta aqui, tá bom? Eu queria ver, ó, no aplicativo Biblioteca do Evangelho, se você coloca aí na página inicial, né? Provavelmente vai aparecer aproximadamente. Aí você vai rolando a tela, aí vai ter uma parte aqui que vai estar escrito estudo diário. Aqui, ó, estudo diário. Essa vai ser nossa meta. E aqui tem duas coisas no estudo diário. Um que é uma marca aqui chamada do estudo diário, está escrito aqui 131 dias, sequência atual. Isso significa que eu estou há 131 dias abrindo o aplicativo e lendo pelo menos um versículo. Então, a nossa meta é estudar todos os dias. Então, além desse discurso, você pode ler um versículo por dia aqui nas Escrituras, que você vai começar a pegar uma sequência de dias de estudo, tá bom? Então, eu queria fazer a meta de nós fazermos 365 dias de estudo, o ano inteiro, fazer essa meta aí. Porém, né, cada um já vai estar com a sua marca separada. Eu nem sabia que o aplicativo contava esses dias. Então, nós temos aqui, ó, 131 dias que eu estou ativamente estudando as escrituras no aplicativo. Se houver alguma interrupção, ele para e começa a marcar uma nova data, né? Um novo dia ali, dia 1, dia 2, sequência. Porque o que conta é a sequência diária. Não é o tanto que você vai ler por dia. O que conta é a sequência diária, tá bom? E também do lado, aqui onde é os dias da sequência atual, tem os dias da sequência de estudo mais longo que você fez. E no meu tá marcando aqui, ó, 479 dias, tá bom? Eu acredito que foi interrompido, né? E depois começou a contar aqui 131 dias. Depois teve aquele blackout aqui, caiu muitas árvores, ficou sem internet, 3 dias, né? Sem internet, sem luz elétrica aqui em São Paulo, em algumas regiões ficaram até mais dias. Então, a minha sequência acabou sendo interrompida naqueles dias ali, tá bom? Mas me coloca aí nos comentários quantos dias vocês têm atual, de sequência atual, tá bom? E aí dá para ver também qual foi a sequência de estudo mais longo que já foi feita, tá bom? E a meta é bater a meta anterior, né? O estudo mais longo que nós tínhamos, fazer mais do que isso. Ou seja, superarmos a nós mesmos. Não é para cada um superar a meta do outro. Até porque cada um aqui vai estar numa contagem diferente, dependendo aí do estudo. Então, veja aí no aplicativo e aí vocês colocam aí no comentário o estudo atual, a sequência de estudo atual. Aí coloca os dias aí para mim ver. Bom, mas não esqueçam de dizer também no final, até amanhã, que é o nosso compromisso de estarmos estudando juntos todos os dias. Seguindo aqui no nosso estudo de hoje, Doutrina e Convênio, sessão 38. Bom, aqui novamente, então, Joseph Smith ele recebe a revelação que as pessoas deveriam se reunir lá em Ohio. Ele já havia recebido um mês antes essa revelação, na sessão 37, que era uma preparação. Então, quem se preparou, né, teve um mês de se preparar, vender fazenda, vender casa, para ir. Né? Mas muitos aqui nessa revelação acabaram ainda não ter obedecido à revelação. Tá bom? Então, como o Senhor falou, cada um haja por si mesmo, né? Cada um podia escolher por si mesmo ali. Mas agora que está mais em cima, né? Alguns tiveram que abandonar as casas para ir. E isso trata aqui nessa revelação Doutrina e Convênio 38. Bom, muitos conseguiram vender fazendas e coisas assim também para ir, tá bom? Vamos começar aqui, então, Doutrina e Convênio 38, do versículo 1 até o versículo 6, o Senhor ele se revela aqui com vários nomes, tá bom? E coisas poderosas que o Senhor significa e que ele é para nós. Então vamos ler aqui do 1 ao 6 aqui, o que diz. Assim diz o Senhor vosso Deus, Jesus Cristo, o grande eu sou, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que olhou sobre a vasta extensão da eternidade e todas as hostes de serafins do céu antes que o mundo fosse feito. Aquele que conhece todas as coisas, porque todas as coisas estão presentes diante de seus olhos. Eu sou aquele que falou, e o mundo foi feito. Todas as coisas por mim vieram a existir.
Eu sou aquele que arrebatou a Sião de Enoque para o meu próprio seio. Em verdade, eu vos digo que todos os que crerem em meu nome, pois eu sou Cristo, e em meu próprio nome, em virtude do sangue que derramei, por eles intercedi perante o Pai. Então aqui todos, né, que creem em Cristo, o Senhor intercedeu ali por eles perante o Pai. Eu gosto muito da frase quando o Senhor fala que ele é nosso advogado junto ao Pai, não contra o Pai. É o propósito do Pai nos salvar. Então aqui, quando ele usa essa frase, né, dizendo aqui que intercedeu por nós perante o Pai, às vezes a gente usa essa palavra interceder como defender, né, no sentido assim, uma pessoa está agredindo a outra, eu me coloco entre as duas pessoas, eu intercedi por aquela pessoa. Mas esse não é o único significado da palavra interceder, tá bom? Eu peguei aqui no dicionário, a palavra interceder significa também favor, fazer um favor a alguém. Então é desta maneira que Cristo ele intercede por nós junto ao Pai, é porque é da vontade do Pai nos salvar. Né? Então, ao invés de eu colocar essa palavra no sentido de uma briga e eu estar intercedendo, né, eu colocaria no sentido de uma dívida que nós temos, que nós não podemos morar com o Pai, e Cristo ele paga essa dívida, intercedendo. Então, quando nós, é como se alguém estivesse devendo algo e nós vai lá, não, vou interceder por você, eu vou pagar essa dívida aqui. E aí a pessoa paga ali, intercedeu. Então, quando fala que Cristo intercedeu, né, perante o Pai, não é que o Pai estava contra nós, né? Os dois, né, o Pai Celestial e o Filho, eles estão ambos trabalhando para a nossa salvação. Então, Cristo intercede pagando, né, pelos nossos pecados aqui. Continuando, né, do versículo 5 e o 6, aí ele fala sobre os iníquos, tá bom? Ele fala assim: mas eis que o restante dos iníquos mantive em cadeias de trevas, até o julgamento do grande dia, que vos será dado no fim da terra, ou seja, depois do milênio ali, o julgamento final. E assim farei que sejam mantidos os iníquos que não ouvem a minha voz, mas endurecem o coração. Terrível é a sua condenação. Então, perceba aqui que há uma chance, fala aqui, os iníquos que não ouvirem minha voz. Então, todas as pessoas elas podem mudar. Basta ouvir ao Senhor, começar a fazer as coisas certas, fazer convênio com Deus e assim por diante. Vamos lá, o versículo 7 aqui, eu gosto bastante, né? Porque essa semana passada nós estudamos sobre a Páscoa, que Cristo vive. Não somente vive, que ele ressuscitou, mas também está no meio de nós. Olha o versículo 7 aqui, diz assim: mas eis que em verdade vos digo, que meus olhos estão sobre vós, e estou no meio de vós, e não me podeis ver. Aqui, eu lembrei de uma... Eu não consegui achar a parte, né? Mas era nos primórdios da igreja ali, quando era enviado missionário, e havia um grupo de missionários, né? Eu acho que eram 6 ou 8 missionários que estavam reunidos, eles tinham viajado uma grande distância a pé, bolhas no pé, alguns estavam doentes, estava frio demais, tinha uma fogueira triste ali para aquecer eles, eles com as pernas inchadas ali, e a história compartilha que Cristo estava no meio deles e eles não podiam ver. Né? Então, mesmo em nossas aflições ou nos momentos de alegria, Cristo está no meio de nós. Né? Então, ele não somente vive, mas ele participa ativamente conosco nesse plano de salvação. Versículo 8 diz assim: mas vem o dia em que me vereis e sabereis que eu sou, porque o véu da escuridão logo será rasgado, e aquele que não estiver purificado não suportará esse dia. Então, aqui nós vimos no versículo anterior que ele está no meio de nós e nós não podemos ver. Né? Mas vai haver um dia em que o véu vai ser rasgado, né? Que Cristo vai aparecer para todos. E aí então saberão, claro, ele estava falando dos iníquos, eles saberão que eu sou. Espero que para nós, que nós já saibamos que ele é o nosso Salvador. Possamos prestar esse testemunho, que ele vive, que ele é o nosso Salvador. Que não na hora que ele aparecer que a gente vai reconhecer que ele é. Esse é um estado para os iníquos, reconhecer quem ele é. Talvez, para nós já temos fé, acreditamos, talvez o que possa acontecer é aumentar ainda mais, né, a nossa fé
e ver aqui quantos nomes, né, o Senhor ele se revelou aqui, né? O Eu Sou, o Grandioso, Cristo, vários nomes e títulos do Salvador aqui. O versículo do 9 ao 12 aqui, eu vou ler hoje até o 12 para finalizar a mensagem. O versículo 9 e 10 aqui diz assim: portanto, cingivos, ou seja, ele está falando sobre a segunda vinda, que será um dia que todos vão ver ele, então ele está falando cingivos, ou seja, preparai-vos. Preparai-vos preparai-vos, eis que o reino é vosso, e o inimigo não prevalecerá. Em verdade vos digo que sois limpos, mas não todos. Ninguém mais há com quem me comprazem. Então o Senhor fala que ele se alegra com os limpos, com aqueles que fazem convênio com o Senhor. Ele fala, vós estáis limpos, porque fizemos convênio com ele. Tá bom? Mas ele fala, nem todos, porque não é só o fato de fazer convênio. Uma outra frase, eu peguei aqui uma frase similar que Jesus Cristo falou, né? Ah, estáis limpos, né? Mas também Cristo disse, mas nem todos. É justamente quando ele vai fazer a ordenança lá, lavar o pé dos apóstolos, né? E aí ele disse, né? Pedro até se recusou, né, a lavar os pés. Não, o Senhor vai me lavar os pés? Não, jamais. E aí Cristo falou, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Para fazer parte com Cristo, tinha que fazer essa ordenança. E aí, então, Pedro, né, impulsivo, como sempre, não só os pés, lava a cabeça também. Cristo falou, não, já foi lavado, né? Já foi batizado. Eu preciso o quê? Preciso lavar os pés agora, tá bom? E aí, então, ele fala também essa frase, que estáis limpos, mas nem todos, porque ele estava se referindo a Judas. Vamos ver lá, ó, João 13, versículo 10 e o 11. Ó. E disse Jesus, aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois o mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia do que havia de o trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Então, o limpo aqui é referência, né, a estar limpo do pecado, da mancha do mundo. Tá bom? Então, essa é a preparação aí para ver Jesus Cristo, né, estarmos limpos do pecado. Versículo 11 diz, pois toda a carne está corrompida diante de mim, e os poderes das trevas prevalecem na terra, entre os filhos dos homens, na presença de todas as hostes do céu. Bom, aqui então menciona que os poderes das trevas, eles prevalecem na terra. Nessa terra há maldade. Quando Cristo voltar, ele vai limpar toda a maldade desse mundo. Não vai haver iniquidade. Mas por enquanto as trevas prevalecem, né? Tem maldade para todo lado aí. Se alguém quiser confirmar essa palavra, é só ligar a televisão no jornal, né? Só passa coisa ruim ali, né? Muitas coisas ruins ali. Então, a maldade prevalece aqui. E falando sobre como destruir essa maldade, preparando para a segunda vinda de Cristo, eu peguei aqui a frase de Edmund Burke, né? Ele diz assim, o mal triunfa sempre, que os bons não fazem nada. Então, para que o mal ele cresça, basta os bons não fazer nada. Então, veja o que diz a seção 38, versículo 12, para nós finalizarmos aqui. Pelo que reina o silêncio e toda a eternidade está aflita. Olha só, o silêncio reina e toda a eternidade está em aflito. Quando os bons não agem, né, o mal prevalece, né, como essa outra frase que nós vemos aqui. E aí diz aqui, então, da ansiosidade, né, dos anjos para colher logo aqui, fazer a limpeza na terra. Vamos voltar aqui, ó, versículo 2. Versículo 12. Pelo que reina o silêncio e toda a eternidade está aflita. E os anjos esperam com o grande comando para ceifar a terra, para colher o joio, a fim de ser queimado. E eis que o inimigo está reunido. Né? Bom, essa parte, né, que os anjos vão fazer a colheita, limpar, é realmente a segunda vinda, a queima, né, para o mundo aqui, né, ter sua glória paradisíaca, só os justos viverem na terra aqui. E aqui é interessante que ele fala, e o inimigo está reunido. Realmente a gente não tem que pensar que o mal ele não está organizado, né? Ele está muito organizado, ele está organizado para destruir famílias, conceitos. Hoje em dia tem muitas e muitas pessoas perdidas por não saber quem são, saber do seu relacionamento que ela deve ter com Deus. Então isso faz com que as pessoas se percam muito. Bom,
E eu peguei uma escritura aqui para falar sobre essa organização do mal. Primeiramente, nós vemos aqui no versículo, né, que pelo que reina o silêncio, toda a eternidade está aflita. Aí eu peguei aqui a questão justamente que nós não podemos ficar em silêncio, calados. Mas não é questão de gritar com o mal, é questão de fazer o bem. Como Tiago anuncia lá em Tiago 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, nossas próprias obras. Então, tem maldade no mundo? O que nós temos que fazer? Fazer bondade. Praticar o que Jesus Cristo nos ensina. Bom, e a questão aqui do mal estar reunido está lá em Mateus capítulo 12, versículo 25, quando Jesus Cristo é acusado, né, de expulsar os demônios pelo poder do próprio demônio ali. Então Jesus Cristo ensina ao povo dizendo: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não se subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido. Como, pois, subsistirá, pois, o seu reino? Né? Então, ele não teria um reino se ele estivesse dividido. Então, ele tem realmente um meio, né, uma organização para realmente destruir as famílias, para fazer laços e armadilhas para as pessoas, seja por meio de vídeos pornográficos, ambientes. Ele tenta todos os meios, está enraizado em política, em vários meios, tá bom? Então, o inimigo ele está organizado, senão ele não teria um reino. Mas o próprio Cristo, né, em Mateus 20 aqui, ele fala que ele já venceu o inimigo, tá bom? Então, é uma das mensagens aí. E como começa essa mensagem aqui também, né? No começo falou sobre que a vitória já está garantida. Cristo, ele já prevaleceu sobre o inimigo, tá bom? Então, é essa mensagem que nós compartilhamos hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Não esqueçam aí, aqui do aplicativo, vocês têm que ir lá na parte inicial, aí arrasta um pouco aqui para baixo, aí vocês vão ver aqui, estudo diário, aí coloca aí a sequência atual, quanto vocês estão da sequência atual. Eu não sabia desse recurso aqui do aplicativo, tá bom? Aqui no meu tá marcando 131 dias de sequência atual de estudo que eu abri o aplicativo, tá bom? Coloquem aí, vamos fazer a meta aí de pelo menos ultrapassar o que já teve, né? Porque do lado marca também a sequência do estudo mais longo que nós fizemos. É individual. Cada celular vai mostrar, cada aplicativo vai mostrar a sua própria sequência. E aí você tenta bater a própria sequência, né? Tentando chegar aí a um ano sem interrupção do estudo das Escrituras. Não importa quanto tempo você vai estudar. Se você abrir o aplicativo e ler um versículo, já vai contar a sequência de estudo. É muito importante isso. Uma sequência de estudo diário. Então, nós já estamos comprometidos aqui a estudar todos os dias juntos. Então, faça também por meio do aplicativo o seu estudo pessoal, pelo menos um versículo, para aumentar essa sequência, que também implica em aumentarmos a nossa frequência ao Pai Celestial, ou seja, a nossa sintonia com Deus. Tá bom? Então, é essa mensagem que nós compartilhamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.